Hariom, sejam bem-vindos a mais um capítulo da Bhagavad Gita, esse capítulo 12 que fala sobre a devoção, que tem como tema a devoção. E esse capítulo ele inicia falando um pouco sobre o Dharma, o Dharma enquanto essa ordem para as coisas, como aquilo que precisa ser feito, aquilo que viemos para fazer, para cumprir nesse mundo. Quando o que eu tenho que fazer é o que eu gosto de fazer, então não há nenhum conflito. O conflito ele acontece quando aquilo que eu preciso fazer não é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, ou tenho aversão a fazer. Como temos o livre-arbítrio e podemos escolher fazer o que tem que ser feito ou simplesmente o que eu gosto de fazer, então o ato de fazer aquilo que eu tenho que fazer, ou seja, cumprir o Dharma, é o que torna realmente um Karma Yogi, o Yogi, que é aquele que passa por cima dos seus gostos e aversões para fazer aquilo que é preciso ser feito. Quando eu entendo que o Dharma é regido por Ishvara, que é Deus, que é essa consciência cósmica maior, então se eu tenho a consciência e ajo contra aquilo que eu preciso fazer, contra o meu Dharma, ou seja, realizando um Adharma, eu estou indo contra Ishvara, certo? Quando eu faço algo que precisa ser feito, mesmo não sendo aquilo que eu quero fazer, eu estou fazendo algo para Ishvara. Então, nesse momento, se mostra o Yogi, aquele que é capaz de passar por cima dos seus gostos e aversões para servir a Ishvara, para servir a essa consciência cósmica maior, que tudo rege, que tudo governa. Esse é o verdadeiro devoto, esse é o Karma Yogi. E nesse capítulo, Arjuna vai fazer uma pergunta que não é nada diferente ao que ele já fez lá atrás. Quando ele pergunta quem é melhor, o que é melhor, né? Ser um sannyasi, um renunciante ou um Karma Yogi? Porque ele não quer ter que ir à batalha, ter que enfrentar a guerra, ele quer fugir da situação, né? Então ele quer ouvir de Krishna que o melhor é ser um sannyasi, renunciante. Mas não é bem o que Krishna fala para ele lá atrás. Pois para ser um renunciante é necessário uma maturidade, uma compreensão maior, já ter esse desapego e não ter dúvidas. Porque se há dúvida no meu coração, então isso significa que eu não estou preparado, lembra? Para ser um renunciante, para ser um sannyasi. Só que ele vai perguntar de um outro jeitinho, ele vai usar outras palavras, mas a essência da pergunta é a mesma. Ele vai perguntar: Krishna, o que é melhor? Meditar em Nirguna Brahma, ou seja, no livre da forma, nessa consciência que é livre de formas, buscando conhecimento, ou seja, o mesmo que o sannyasi, que o renunciante, né? Ou meditar em Saguna Brahma, na forma. E então, Krishna vai responder para ele que, na verdade, independe da forma como você busca, a busca vai te levar para o mesmo caminho. Então, não existe um caminho que é único, por exemplo, o caminho do conhecimento. O conhecimento ele se torna necessário para me libertar da ignorância, né? Para nos libertar da ignorância.
ele se torna um caminho necessário, mas não é só o conhecimento. Porque nesse caminho, pela busca do autoconhecimento, muitas vezes eu vou ter que exercer uma vida de Karma Yoga. Então não há um caminho único em Jnana ou Bhakti Yoga ou Karma Yoga. Porque para que eu possa realmente ter esse conhecimento firme em mim, eu vou precisar buscar o conhecimento, sim. Mas nesse caminho pela busca pelo conhecimento, muitas vezes, eu vou precisar de uma vida de ação, né? Dessa vida de ação do Karma Yoguinho, passando por cima dos meus gostos e aversões, livre de expectativas e numa ação de entrega e devoção que se torna necessário para essa vida de Karma Yoga, que é Bhakti Yoga, que nada mais é que Bhakti Yoga. Krishna vai dizer que para que haja devoção é necessário que se tenha o conhecimento. Então os três caminhos eles estão interligados. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço, porque se eu digo que amo sem realmente conhecer a fundo, então eu estou amando apenas a forma. Para amar é necessário conhecer. E o conhecimento se faz necessário para que haja essa devoção, essa entrega. O verdadeiro amor devocional, ele só pode acontecer, ele só acontece por aquilo que não muda nunca, que sempre é o mesmo, independente do tempo, que não se transforma. Então, por exemplo, eu amo meu esposo, mas ele está sujeito às mudanças do tempo, assim como eu também estou. Então, essa relação, esse amor, ele não é o mesmo que era há uns anos atrás. Assim como não vai ser o mesmo lá na frente. Eu não quero dizer que esse sentimento vai terminar, vai acabar. Mas ele passa por transformações. Ele vai mudando ao longo dos anos, porque estamos nesse processo de transformação. Estamos sofrendo, né, o nosso corpo, a parte física, as emoções estão sofrendo as influências do tempo. Então esse sentimento, ele muda, ele se transforma com o tempo. Então somente quando o objeto de amor, de devoção, ele é imutável, é que esse amor pode ser realmente incondicional. E quem é imutável? O que é imutável? Que independe das transformações do tempo. É essa consciência maior, é Ishvara. E que está presente em mim, está presente em você, está presente em tudo ao nosso redor. Em tudo que nos permeia, em tudo que nos envolve, em tudo que nos distancia. Então, para que eu possa amar, eu preciso conhecer a fundo. E nesse momento, o conhecimento, ele não é o meio, mas ele é o caminho. Ele se torna necessário. E quando eu, por exemplo, tenho uma mente agitada, ou minha mente está agitada, e não me possibilita esse parar para receber esse conhecimento e amadurecer esse conhecimento em mim, então uma vida de Karma Yoga se torna necessária. Passando por cima dos meus gostos e aversões, deixando de lado as expectativas. E para essa vida de Karma Yoga é necessária uma vida de devoção. Então, os três caminhos eles estão interligados e levam a esse conhecimento maior. Então, Karma Yoga e a devoção se tornam disciplinas para que eu possa obter realmente esse conhecimento em meu coração. O mesmo ocorre quando nós pensamos assim: o indivíduo, eu sou diferente do todo, dessa consciência maior. Eu tenho uma forma, eu tenho um corpo, enquanto o todo é livre da forma.
Então eu me olho nesse corpo tão pequeno e tão frágil e me sinto tão distante desse todo. Mas pense assim, quando você senta ou você está de frente para o mar, sentado em frente ao mar, e você vê ali as ondas vem uma numa forma, vem outra noutra forma, pequenas, ondas maiores que se quebram. Se eu foco meu olhar somente na onda, então eu vejo somente a onda. Agora, se eu estou lá no alto mar e eu consigo ver toda aquela imensidão do mar e as ondas ao longo se quebrando, então eu percebo que as ondas e o oceano, o mar, são um só. E mais ainda, quando eu olho mais profundamente, eu reconheço que tanto a onda quanto o mar, o oceano, tem a mesma essência, que é a água. Então não importa se eu medito na forma ou no livre da forma, a essência é a mesma. Vão nos levar para o mesmo lugar. E então ele vai dizer que nós temos vários papéis na nossa vida, né? Então, enquanto esposa, eu ajo, eu penso, eu falo, eu sou de um jeito. Enquanto filha, eu tenho um outro papel. Eu ajo de uma forma, eu penso de outra forma, eu falo, é totalmente diferente. Enquanto profissional, enquanto professora, eu tenho uma outra conduta, eu tenho um outro olhar, eu tenho um outro jeito de agir. Enquanto amiga, eu tenho um outro papel, eu ajo de outra forma, penso de outra forma, sou um outro personagem. Então, para cada uma das nossas relações, nós temos um papel, um personagem diferente. Mas, entre todos esses personagens, existe um único momento que eu sou o que eu sou em essência. E eu sempre sou a mesma, que é quando eu converso com Deus. Quando eu converso com Ishvara, com essa consciência maior. Então, nesse momento, é o único momento em que eu sou livre de todo e qualquer papel. Eu apenas sou. E algumas pessoas se reconhecem enquanto devotas apenas no momento em que estão de frente para um altar, orando. Mas se você parar para pensar e reconhecer Ishvara em tudo ao teu redor e em todos ao teu redor, então cada gesto, cada ação, por mais simples e rotineira que for, passa a ser um ato de devoção, passa a ser um ato de entrega, de oferta a Ishvara. Então eu deixo de me enxergar apenas como uma devota naquele momento em que eu estou de frente para um altar fazendo uma oração. E reconheço a devoção em todas as minhas ações. Percebem quão profundo é isso? E o quão lindo é isso? Para muitas pessoas é difícil reconhecer a devoção, ou mesmo ser um devoto, devido à força do ego. Quando eu me enxergo apenas somente a mim mesmo como um umbigo do universo. Então é difícil me reconhecer enquanto devoto, me colocar enquanto um devoto, fazer ações de servidão, colocar essa servidão nas minhas ações. O verdadeiro devoto é aquele que passa por cima dos seus gostos, das suas aversões, muitas vezes do seu ego, para fazer aquilo que tem que ser feito. É um Karma Yogi. E é somente através dessa entrega e dessa devoção,
através de uma vida de Karma Yoga, através desse conhecimento, que é possível a gente dissolver essa dualidade e então nos libertar do sofrimento, reconhecendo a verdade que habita em mim, que habita em você e que habita em tudo ao nosso redor. E assim finalizamos o 12º capítulo da Bhagavad Gita, que fala sobre a devoção. Namastê.